aqui, ó, todo dia. Você pode falar comigo através das redes sociais, que é o arroba Programa Profissão Mulher Oficial, o nosso WhatsApp, que é o 11945886161, e e-mail, produçãoppm@gmail.com. Manda sua mensagem para nós, que nós estamos aqui, ó, ansiosos, esperando o que você tem para falar do nosso programa. Pode falar o que você quiser. Eu sou uma mera representante. Quem manda aqui é você, viu? Tanto é você que hoje é dia de perguntas e respostas com ele, o médico da família brasileira, Dr. Francisco Tribulato. Cada vez mais perguntas e respostas, né, doutor? Graças a Deus, coisa boa. Pessoal interagindo, isso é muito bom. Vamos responder. Procurando, tem muita pergunta parecida, o pessoal da produção vai criando e a gente tenta responder todo mundo. Aos poucos, todos vão sendo respondidos. Verdade, gente. Às vezes as pessoas falam, puxa, não responde minha pergunta, mas se não responde é porque chegam diversas perguntas que são as mesmas, são semelhantes, né? Então, a gente seleciona aí e o doutor acaba respondendo. Então, vamos lá, doutor, para não perder tempo. Olha só. A Letícia, que é daqui de São Paulo, doutor, quer saber o seguinte, diz que assistiu sua entrevista falando das próteses de silicone e ela já está com as próteses há 7 anos, diz que sente que o lado esquerdo está meio endurecido. O que ela deve fazer, se já está na hora de trocar o silicone? Fernanda, provavelmente houve uma contratura capsular nesse lado que está mais endurecido. Esse endurecimento é uma reação do organismo a esse corpo estranho, que é a prótese. Ela pode ser causada por um trauma, então algum movimento brusco, algum trauma propriamente dito, ou mesmo a maioria dos casos que acaba sendo de forma espontânea, então cria-se um endurecimento daquela cápsula que envolve essa prótese de mama. Sempre que a pessoa coloca a prótese de mama, o organismo reconhece como um corpo estranho e forma-se uma cápsula, um envoltório em volta dessa prótese de silicone. Em alguns casos, a maioria de forma espontânea, acaba criando uma contratura dessa contratura capsular que a gente fala. Então, um endurecimento desse envoltório vai criando uma calcificação dessa membrana, causando um endurecimento, o que provoca dor e assimetria das mamas. Provavelmente foi isso que aconteceu. Tem que procurar um cirurgião plástico. O padrão ouro, o exame padrão ouro para diagnóstico é a ressonância magnética. Então, provavelmente o cirurgião plástico vai estar solicitando esse exame, ou a ressonância, ou até um ultrassom das mamas, que é um exame mais simples, para fechar esse diagnóstico, e o tratamento realmente seria a troca dessas próteses, muitas vezes a mudança de plano. As próteses mais propensas a acontecer nesse encapsulamento são aquelas próteses que estão subglandulares, que a gente fala, que estão por cima de tudo, por cima da musculatura. Então, muitas vezes, para resolver esse problema, a gente tem que passar essa prótese de cima da musculatura para baixo da musculatura, para a prótese acabar ficando mais protegida pelo músculo. Então, está respondido aí para você, Letícia. Olha, falando de prótese ainda, o João de Oliveira, que é do Rio de Janeiro, doutor, diz o seguinte, que alguns anos atrás, ele colocou a prótese de panturrilha, e que hoje ele queria, enfim, ficar com a panturrilha definida. Ele explica e que hoje ele sente muita dor, que ele se arrependeu. Ele gostaria de saber se é possível remover essas próteses. Sim, Fernanda, é possível fazer a remoção dessas próteses de panturrilha. Na verdade, sempre que coloca uma prótese, ela acaba expandindo os tecidos ao redor. Então, isso acaba causando, sempre pela expansão, acaba havendo uma atrofia dos tecidos ao redor. Então, consequentemente, a essa expansão volumétrica, há uma diminuição da musculatura em volta dessa prótese. Mas, de qualquer modo, pode ser retirada essa prótese, vai ficar ali, a musculatura está um pouquinho menor, você tem que fechar essa loja que a gente fala. Então, fazer o fechamento dessa loja onde estava a prótese, vai ficar um pouquinho menor ainda do que já era a panturrilha, do que já era a perna, o diâmetro diminui ainda um pouquinho mais, mas há sim a possibilidade de fazer a retirada da prótese e fechar ali aquele espaço que foi expandido.
Maria de Lourdes, também do Rio de Janeiro, doutor, diz que há 6 anos, mais ou menos, fez a cirurgia de ritidoplastia do rosto, né? E que assistiu sua matéria falando sobre os fios de sustentação. Ela gostaria de saber se é possível a aplicação dos fios de sustentação, já que ela já se submeteu à cirurgia de rosto. Muito boa pergunta. É muito comum a gente receber no consultório pacientes que já realizaram a cirurgia da face, a ritidoplastia, e com o tempo a pele vai ficando mais flácida, vai voltando aquele bulldoguinho, aquela perda de contorno da mandíbula, o rosto vai ficando mais caidinho, vai intensificando aquelas marcas de expressão. Então, é muito comum as pacientes que já se submeteram a uma cirurgia da face, já fizeram uma ritidoplastia, não terem pele o suficiente para se submeterem a uma nova cirurgia da face. E o mais indicado realmente seria o reposicionamento dessas estruturas com um fio de sustentação. No caso, o Silhouette é um fio fantástico para essa função, que tem um efeito lifting, dá aquela puxadinha, além do grande estímulo de colágeno. Então, enquanto esse fio vai sendo absorvido, vai melhorando muito a qualidade da pele, pois o colágeno vai sendo estimulado. Muito comum, após ritidoplastia, fazer o complemento, ou até mesmo, evitando uma nova cirurgia com o passar dos anos, dar essa nova puxadinha, essa puxadinha a mais, como Silhouette, com esses fios de sustentação. Inclusive, hoje, antes de vir para cá, eu realizei esse procedimento em uma paciente que tinha feito uma ritidoplastia há 8 anos e não tinha pele o suficiente para fazer uma nova cirurgia e também não queria submeter a uma nova cirurgia, com todo aquele pós-operatório, e a gente realizou esse fio de sustentação e o resultado, de imediato, a gente já vê um resultado maravilhoso. Emendando aí no fio de sustentação, o Ricardo, que é de Minas, doutor, diz o seguinte, que ele tem um problema com a sobrancelha, que ele sempre achou a sobrancelha bem caída, e ele não gostaria de recorrer a uma cirurgia. Se no caso dos fios de sustentação, é possível essa correção somente com os fios? Muito bacana a pergunta também. Cada vez mais a gente recebe no consultório pacientes para um reposicionamento da sobrancelha, ou até pacientes mais jovens que têm a sobrancelha bem posicionada, mas querem dar aquela levantadinha a mais, querem ficar com aquele olhar mais atento, ou abrir o olhar realmente. Então, com o fio de sustentação, a gente consegue um resultado muito satisfatório. Eu sempre indico, no primeiro momento, um reposicionamento da sobrancelha com a toxina botulínica, o famoso Botox. Em muitos casos, dependendo da musculatura do paciente, a gente não consegue um reposicionamento adequado. Muitas vezes o paciente quer um pouquinho mais, ou muitas vezes o paciente tem uma assimetria que a gente não consegue corrigir com a toxina botulínica e a gente recorre aos fios de sustentação. Dá um brow lift, que a gente fala, o reposicionamento da sobrancelha, dá um up no olhar realmente, é um ar de rejuvenescimento muito bacana, e cada vez mais recebemos pacientes no consultório com essa queixa, e o resultado, quando bem realizado, é fantástico. A Andréia, que é de Alphaville, aqui pertinho da gente, diz o seguinte, doutor, que ela treina bastante, que pelo que ela fala aqui, ela tem a perna assim, bem definida, mas que ela não consegue se livrar de uns enrugadinhos no joelho. O que ela deve fazer? Muito comum também, isso aí a gente precisa estimular o colágeno. Existem diversos fatores que contribuem para esses enrugadinhos aí no joelho, em membros inferiores de um modo geral, na coxa, nos glúteos. Muito comum esses enrugadinhos, muitas vezes por inchaço, as mulheres se queixam muito. Dependendo da minha alimentação, do meu estilo de vida, dependendo, tem semana que está um pouquinho pior, semana que está um pouquinho melhor. Então, eu aconselho uma dieta, reduzir a ingestão de sódio, cuidar com a ingestão de sal, tomar bastante líquido e precisamos estimular o colágeno. Então, existem diversos produtos aí que a cirurgia plástica, a dermatologia disponibiliza
para estar estimulando o colágeno. Com isso, causa uma retração da pele, solta essas fibroses que a celulite acaba causando, dá um ar muito melhor, realmente, um rejuvenescimento daquela pele em casca de laranja que a celulite acaba causando. Então, mesmo o Silhouette, que é o de ácido polilático, dá um estímulo muito grande de colágeno, resultado excelente, assim como o Sculptra também, diversos produtos que dão um resultado muito interessante. Eu sou adepto do Silhouette, que é um ácido polilático, uma concentração excelente, que dá um estímulo de colágeno excelente. Então, tanto para a face quanto para a corporal, eu acho que o rejuvenescimento que causa pelo estímulo de colágeno é fantástico. Eu tenho nas minhas mãos, eu tenho uma experiência muito grande com esse produto. Hoje é que existe de mais tecnológico em relação à flacidez, doutor? Com certeza. Inclusive, voltei recentemente aí do encontro mundial com dermatologistas, cirurgiões plásticos em Cancún, e só se falava nisso. Então, Silhouette, ácido polilático, está muito em alta realmente no mundo todo. É o que há de mais moderno realmente. E quando se fala em rejuvenescimento, se fala em colágeno. E o Silhouette é isso que ele faz. Além daquele efeito lifting, tem esse efeito regenerador, com esse estímulo de colágeno, ativação dos fibroblastos, que são quem produzem o colágeno. Então, o resultado realmente, como retardo de envelhecimento, estímulo de colágeno, rejuvenescimento, é fantástico. Bom demais, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente já continua com o doutor. É rapidinho, ó. Bate lá, volta cá.